Bom dia, pessoal. Vamos fazer um estudo aqui bem rapidinho sobre a história do Brasil, para a gente ficar por dentro dos principais acontecimentos e para a gente também poder se situar no espaço e no tempo da história do Brasil, os principais eventos, tá, pessoal? A gente sabe que tudo começa com 1500, né, pessoal? Com 1500, quando Cabral, né, ele vem para cá e aí acaba aportando aqui no Brasil e começa a nossa história. Então, pessoal, de 1500 a 1808, né? Porque 1500, vou colocar aqui, ó, 1500 a 1808, certo? O Brasil ele fica como colônia de Portugal, ele passa a ser o quintal de Portugal. Portugal ele é dono e fica só explorando o Brasil durante esse período, tá, pessoal? Eu coloquei esse período aqui porque aqui é quando 1808 é quando a família real ela vem para cá, para o Brasil. No caso, ela vem fugindo de Napoleão Bonaparte, mas isso é um assunto para uma outra mais para frente. Por enquanto a gente vai ficar com a seguinte situação, pessoal. A gente vai ficar com Cabral chegando em 1500, certo? Então começa a história do Brasil, 1500. De 1500 a 1530, pessoal, de 1500 a 1530, Portugal ele não tem muito interesse no Brasil, porque o comércio que Portugal fazia com as Índias era mais interessante. Então Portugal começa a fazer o que? Umas expedições aqui no Brasil, umas expedições de guarda-costa, uma coisa de escambo, troca com os índios de pau-brasil por espelho, por faca, ou seja, é uma coisa bem amistosa. Eles quase não entram no interior do Brasil, eles simplesmente chegam ali no litoral, param seus navios, conversam com o índio, aquelas conversas amigáveis, trocam as mercadorias, os índios vai lá na floresta trazer o pau-brasil. É uma coisa bem assim, um negócio bem de litoral mesmo. Não tem o pessoal até falava que eles simplesmente ficavam na praia, né, como caranguejos na praia. É esse período aí até 1530. A partir de 1530, pessoal, já começa um interesse maior em Portugal em relação ao Brasil, porque foi percebido que muitas nações estrangeiras estavam vindo para cá, para o Brasil, para roubar esse pau-brasil, entendeu? Então o Brasil começa, o rei de Portugal começa a se interessar com essa colônia Brasil. Então eles começam a fazer umas expedições, agora umas expedições de povoamento, pessoal. Aí é onde começa a inserir pessoas, colonos para morar no Brasil. Criada a Vila de São Vicente, que é hoje num local de São Paulo, né? Não é São Paulo. São Paulo já é uma outra história. São Paulo é fundada pelo um colégio, né? Mas a Ilha de São Vicente, no estado de São Paulo, foi o primeiro povoamento do Brasil nesse período aí, com Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza vem com a expedição colonizadora, a primeira expedição colonizadora nesse período aqui, e coloca lá aquele primeiro povoamento no Brasil. O motivo agora, pessoal, a intenção era povoar o Brasil para que quando os piratas viessem pegar o pau-brasil aqui, ter muita gente aqui para defender, entendeu? Já que eles somente vindo esporadicamente algumas vezes com aqueles barquinhos deles, não estavam conseguindo fazer uma defesa do Brasil. Então colocando gente aqui ficaria melhor para defender o Brasil. É aí que começa o período de povoamento do Brasil, né, pessoal? Aí é feita as capitanias, daí para frente é feita as capitanias hereditárias, né? O Brasil é tudo recortado, o Brasil aqui, ó o Brasil, ele é tudo recortado, e aí vai ser dado partes dele a fidalgo, pessoas importantes para cuidar, vem pessoas, vêm morar aqui, entendeu? É feito o extrativismo vegetal, o extrativismo, aí começa a procura de ouro, né? A pecuária também, vem vir aqui, vão trazer para cá gados, que aqui não tinha gados. Começa o período de escravização, tanto dos índios como dos negros africanos, para morar, para servir aqui no Brasil. A organização política, né, pessoal? A organização política, administrativa, ou seja, começa realmente uma administração a partir de 1530. O Brasil vem aqui com o governador geral, né? Depois do governador geral, ele vai
dividiu o governo do norte, do sul, certo? Nós vamos ter 3 governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Nenê de Sá. E aí nós vemos também a captura de índio e a expansão para o interior do Brasil, a partir realmente onde começa a história do povoamento, a história administrativa do Brasil a partir de 1530, porque até 1530 os portugueses não tinham grande interesse no Brasil.